A cada década vem outra lição de vida. Aos 25 eu só pensava em diversão e sucesso. Aos 30 eu me casei e vi o sucesso de outra forma. Aos 40 você começa a medir se conseguiu o que queria fazer. Aos 50 você começa a pensar num legado. Aos 60, como os provérbios chineses dizem, é basicamente você é o homem que deveria ser. Então, aos 60 eu olho para trás e pergunto, eu me tornei o homem que eu queria ser? Essa classificação do desenvolvimento da personalidade humana é feita pelo Jon Bon Jovi no seu documentário Thank You Good Night, né, que conta a história dos 40 anos da banda do Bon Jovi. Está disponível acho que na Disney+, agora estava na Star+, mas a Star+, não existe mais. E é um documentário longo, 4 capítulos, um deles tem 1h30, outros 2 1h15, o primeiro que eu acho que é um pouquinho menor, se você fazer a conta vai dar em uma média de 1h15 cada um dos capítulos. Então é bastante coisa, né? É feito muito mais para fã do que para curiosos, vamos dizer assim. Mas e a minha curiosidade, eu até gosto do Bon Jovi, mas não tanto assim para assistir 4 episódios de 1 hora e pouco. Mas eu fiquei muito curioso porque eu vi assim alguns comentários, principalmente do pessoal que é mais fã assim, que acharam muito depressivo o documentário, muito triste, né? E eu fiquei intrigado, falei, pô, mas Bon Jovi, né? Rockzinho, música mais animada, as baladinhas e tal, ok, um depressivo, o que está acontecendo? E fazia muitos anos que eu não sabia nada da história da banda, nem sabia que o Richie Sambora, o guitarrista lá, tinha de fato saído. Eu sabia que ele tinha saído algumas vezes, mas depois voltou, achei até que estava com a banda, mas não, saiu já faz mais de 10 anos. E aí eu descobri que o Bon Jovi, né, o Jon Bon Jovi, fez uma cirurgia nas cordas vocais, estava com um problema na voz, né? E aí acho que o drama dele com a voz acaba aparecendo muito na história do documentário. E aí eu falei, vou assistir, né? Vamos ver qual é, né? Eu adoro essas histórias, biografias de artistas, né? Em geral, biografia de artista, político, esportista, né? Gente comum é muito difícil você ter isso, né? Filmado. Mas eu gosto muito desse confronto deles, né? Com a velhice, com a decrepitude, com a mortalidade, com a morte e tal. Quando você vê fichas caindo, você vê a pessoa tomando consciência maior de si, percebendo que a vida humana precisa ter um sentido transcendente, enfim, eu gosto dessas coisas. E fui mais ou menos nessa esperança de encontrar um Bon Jovi lidando com essas questões e não me decepcionei com relação a isso, porque de fato é exatamente esse o drama atual ainda, né, do Jon Bon Jovi. O documentário ele é costurado, tá? Então você tem todos os anos, os 40 anos da história da banda. Aliás, muito bem feito, muito bem contado, com uma franqueza muito grande, né? Eu fui atrás de bastidores, soube que os integrantes, né, da banda, aqueles que saíram, aqueles que estão, eles deram seus depoimentos de maneira individual, separada, sem qualquer controle de qualquer um deles, quer dizer, foi dada uma liberdade artística para quem fez o documentário, não é aqueles documentários pagos pela banda ou pelo Bon Jovi, porque tem uns aí, o Robbie Williams, por exemplo, tem um documentário na Netflix que, se eu não me engano, foi ele que bancou, né? Então, claro que a coisa fica meio laudatória. E aqui não, né? Foi dada uma liberdade assim, e todos tratam a coisa com uma franqueza muito grande, assim. Né? Nenhum dos perrengues da banda, dos dramas internos, externos, deixou-se de ser falado. Achei, inclusive, não só com uma franqueza, mas até com uma certa maturidade de todos os integrantes, inclusive do Richie Sambora, que já saiu, embora ele seja ainda um pouco amargurado. Mas muito interessante, a história é muito interessante. Porém, 40 anos de carreira, você imagina que seja um documentário que celebra mais a banda, né? Afinal de contas, 40 anos, de fato, não é pouca coisa. E eles sempre se mantiveram num patamar de vendas, de shows, de turnê do Bon Jovi até hoje, ainda em grandes estádios, você não vê eles fazendo show pequenininho. Então, realmente, é uma dessas grandes bandas, né? Porém, todo o tom do documentário, as 4 horas e pouco, assim, essa costura da história com o drama do momento presente de Jon Bon Jovi acaba dando uma forma, um tom de despedida, né? O próprio título, né? Thank You, Good Night, que é como ele fala no próprio... ele diz lá, né? Assim, você nunca diz adeus e tchau no final de um show, você diz thank you, good night, né? Tipo, até a próxima vez, né? Nunca há uma despedida, sempre, né? A história continua, vamos dizer assim. Mas que quando, né? E por isso mesmo ele diz, né? Quando eu não tiver condição de continuar, eu vou dizer thank you, good night. Título do documentário, né? E é a última frase, inclusive, do documentário. Então fica no ar uma ideia, olha, é uma despedida, é uma sensação de ocaso, é uma coisa meio
pôr do sol e não vai ter nascer do sol no dia seguinte. É mais ou menos essa a pegada do documentário. Então eu entendi, as fãs principalmente, né, que o Bon Jovi sempre foi mais para um público feminino, entendi se sentirem muito tristes, né, com ele. E de fato, assim, como ele é muito franco, isso me surpreendeu muito, você realmente acompanha o drama dele tentando lidar com a situação. Porque ele é um cara, quando você vê pela história, ele cuidou muito da sua voz, ele não foi o cara das drogas, entendeu? É um cara que casou ali pelos 30 anos, como ele diz nessa frase no começo, mas foi com a namoradinha da época da escola dele, né? Estão juntos até hoje, tem os filhos. Então, ele foi um cara assim, ele disse em entrevistas, isso não aparece no documentário, mas que uma vez só ele foi fumar maconha, achou aquilo horroroso, nunca mais fumou. Ele não era das drogas, bebida um pouquinho mais, mas nada que saísse do controle. Sempre teve uma preocupação por preservar o seu maior patrimônio, que ele sempre considerou a voz. E aí chega nessa fase, talvez 62 anos, acho que ele está com isso, e de repente a voz foi embora. A corda vocal foi pro saco. Ele não consegue mais alcançar as notas agudas, ele não consegue mais ser John Bon Jovi. E aí o grande drama dele tá assim, por um lado, ele tá meio puto, porque, pô, cuidei tanto para acontecer isso. Ele até faz uma comparação com o Elvis Presley, que ele assistiu o filme do Elvis e ele adorou, que o Elvis assim, tem uma vida completamente desregrada, né? Perdeu a vida, mas nunca perdeu a voz. E daí ele fala assim, bom, eu prefiro, né, manter a vida e perder a voz. Ele tenta, o John Bon Jovi tenta se convencer disso, mas no fundo você vê que no fundo ele não queria era perder essa voz, né? Ele vê assim, ele tem muita lenha ainda para queimar em termos de música, mas sem a voz ele vai ter que ser forçado a aposentar. Então ele está sendo forçado, né, a ter que aceitar algo que ele não queria de maneira alguma. E esse drama interior dele, essa luta dele, né, é muito legal de você retratar. Você vê um homem ali literalmente tendo de lidar com a própria velhice, com um pouco da decrepitude e, em última instância, a mortalidade, o fato que ele vai morrer. Numa entrevista sobre o documentário, que não está no documentário, ele fala, é como eu assisti a minha vida antes da morte, ou seja, não tem mais nada, é a morte, mas de juízo final, né? Mas ó, tá aqui, é isso aqui que foi a sua vida. E ele está com uma pergunta que, de certo modo, acho que ele nem sabe formular direito, procurando uma resposta que ele não sabe nem se existe. O documentário termina com uma letra de uma das músicas, que é uma música nova que saiu no disco novo deles, que saiu faz poucas semanas, depois do documentário, inclusive, chamada Hollow Man, quer dizer, Homem Oco, no qual ele faz uma série de perguntas, nos versos da questão, ele faz uma série de perguntas sobre, e agora, né, que eu terminei o livro e pus o ponto final, o que eu escrevo? Agora que todas as canções foram cantadas, o que eu canto? Como é que eu rezo quando eu não tenho mais nenhuma oração para fazer? Ele é um homem oco, com o coração na mão, meio que fazendo uma súplica para alguma coisa, né? Pedindo algo, pedindo uma série de ajuda. Numa outra música desse disco novo, ele diz assim, a gente raise our hands, né? Joga a mão para o céu e se joga em algo para ver o que acontece. No documentário, essa música do Hollow Man, ela aparece no final, literalmente assim, o cara assim, ele está oco agora, ele já não tem mais nada. Ele se orgulha pelo legado, né? Por aquilo que deixa como música, mas ele de maneira alguma gostaria que terminasse dessa maneira. E aí você tem então todo um processo interno que é mais aparente do que exatamente, como é que eu vou dizer, é um drama que se passa dentro dele que não é tão expressado, mas é muito interessante de acompanhar. E aí, quando você vai conhecendo a história da banda, a história do Bon Jovi, você vai vendo, vai tendo a noção da personalidade do John de uma maneira, um sujeito obviamente vaidoso, orgulhoso, que tem uma coisa de controle, de que aquilo que ele quer, ele vai fazer. Quando ele decide ser músico lá na adolescência, ele diz assim, ou eu vou ser músico ou não vou ser nada. Né? Então é um cara que assim, fez o que quis, no sentido de que foi atrás das coisas acontecerem, e elas aconteceram, e mesmo na hora em que teve os perrengues, certas perdas e tudo mais, ele soube tocar o barco adiante, numa fé e numa esperança, e numa coragem, num trabalho muito grande, né? Numa dedicação muito grande, sempre deu certo. E de repente agora ele se depara justamente com o fato de que não é só porque você quer que você vai conseguir. No disco novo, em duas músicas diferentes, ele faz exatamente esse jogo, né, com às vezes o que você quer não é o que você precisa. E às vezes o que você precisa se torna exatamente aquilo que você quer, aquilo que você queria. Então ele está tendo de lidar muito com o orgulho dele. Né? A história do John Bon Jovi é a história do leão velho de guerra, cansado, que não sabe se aposentar e vai ter que ser, né, vencido por um leão mais novo, mais jovem, mais forte, etc, etc, etc. Tem muito disso. Mas o legal é que quando você, então, ok, pegamos, esse é o drama do John Bon Jovi.
Quando você conhece a história, então, dele, pelo menos não dá para saber muito da vida privada dele, mas dá para saber alguns lances que conversam, né, com a sua carreira, a gente vê que há uma imaturidade no Jon Bon Jovi, que assim, bom, não é que ele é imaturo, é uma imaturidade generalizada no homem e na mulher contemporâneo. Nós somos, em comparação às gerações mais antigas, nós somos muito mais imaturos. Não tenho dúvida a respeito disso. E essa imaturidade, ela pode ser resolvida durante a vida, ou ela pode ser justamente o motivo de muitos fracassos pessoais, existenciais, não em termos de sucesso, dinheiro, nada disso, enquanto pessoa. E o Jon Bon Jovi começou desde 17 anos, uma carreira que começou com... Ele tinha primeiro um hit, né, que era o Runaway, depois é que ele foi construir a banda só foi aparecer de fato construída no terceiro disco, que é o Slippery When Wet, que é cheio de hits, depois veio o New Jersey, que é com mais cheio de hits ainda, né, eles explodem mesmo a partir do terceiro, né, já eram famosos, mas é a partir do terceiro que a coisa pega. Então ele tem uma dimensão de maturidade que precisa ser, né, trabalhada, vamos dizer assim. E aí é legal porque tem 3 lances da vida do Jon Bon Jovi, onde você vê que a dimensão da maturidade ainda não se completou. A primeira delas acontece, acho que ali por 88, 89, está ali entre o 4º disco, já o sucesso do Bon Jovi muito grande, mas ele resolve fazer um disco solo, que é a trilha sonora do filme Young Guns 2. Né? Eu não sei a tradução no Brasil, tem o Young Guns 1 e o Young Guns 2, que eram os atores jovens da época, Charlie Sheen, acho que o Kiefer Sutherland, alguns outros, não me lembro quais são, que fizeram um faroeste, e daí tem a parte 2, e a parte 2 são as músicas que o Jon Bon Jovi fez, né? E tem alguns hits ali, o disco foi muito bem sucedido, e a impressão que dá é que ele precisava fazer aquilo sozinho. Ele meio que tinha que provar para ele mesmo, né, que ele tinha que fazer aquilo. E isso meio que se confirma quando o Rit Sambora, que era o grande parceiro dele nas composições, tirando Runaway, que estourou, mas os grandes clássicos da banda foram com o Rit Sambora, é quando o Rit sai da banda, ali em 2013, muito tempo depois. E depois que ele sai, o disco que vem na sequência, né, do Bon Jovi como banda, se chama This House is Not for Sale, quer dizer, essa casa não está à venda. E aí você tem na capa do disco, até tem uma casa assim, e ela tem raízes de uma árvore muito forte, assim, quer dizer, o Bon Jovi se mantém firme e vivo aqui. De certa maneira, né, ainda é algo que para o Jon ainda é uma confirmação de que ele consegue, mesmo sem ter, né? É melhor como parceiro, mas mesmo sem ele eu consigo tocar a banda, né? Consigo fazer as coisas acontecerem. São discos bem interessantes de você ouvir. Ele fez um outro disco solo chamado Destination Anywhere, que tem umas musiquinhas, Midnight in Chelsea, por exemplo, é só dele, não é da banda. Tudo parece ser da banda Bon Jovi, mas não, ele tem 2 discos solos, algumas músicas famosas são só dele. Mas parece que ainda sempre tinha alguma dimensão de maturidade que fichas precisavam cair. Parece que ele ainda disputava muito com o espelho, com o seu narciso interior. Havia sempre uma certa dúvida ainda a respeito, né? Não aquela paz existencial que a maturidade traz para o homem e para a mulher. E é interessante porque o Jon, se ele tem 62 anos agora, ele tinha já 50. Né? Então, pelo desenvolvimento temporal, já tinha passado da hora, ainda mais pelo sucesso que ele teve lá com 20 e poucos, 30 e poucos. Né? Então, algumas coisas chamam a atenção. E aí quando você vê essa divisão temporal que ele fez da vida humana, né, aos 25 eu só pensava em diversão e sucesso, né, que era o que ele conseguiu. Aí ele casa aos 30 e o sucesso começa a se tornar outra coisa. Não é só a coisa da música, do dinheiro, né? Tem algum tipo de sucesso na vida pessoal aqui que talvez só através do casamento e da família ele vá conseguir. Né? E de fato ele segue por aí. Né? Quando ele chega nos 40, vejam bem o que ele fala aos 40, né? Você começa a medir se conseguiu o que queria fazer. Então, chega nos 40, será que consegui fazer? Cara, você já está uns 20 anos, você já sabe disso, no fundo. Você conseguiu fazer, óbvio que você conseguiu fazer. Do que você está falando agora? Do que exatamente você está falando? Né? E aí ele diz, aos 50 começa a pensar num legado. Quer dizer, já começa a ser um negócio, tipo, consegui tudo, e eu vou deixar algo, né? Quero deixar algo para depois da minha própria morte. Já estou pensando em plano histórico aqui, não estou pensando no aqui. E aí aos 60 vem essa coisa, será que eu me tornei quem eu tinha de ser, né? O homem que eu queria ser, etc, etc. Eu acho interessante, se você que me acompanha aqui, você está familiarizado com aquela teoria das 12 camadas da personalidade,
você verá que o John Bon Jovi, sem conhecer absolutamente nada disso, ele mais ou menos fez uma teoria dele a respeito desse desenvolvimento que bate muito com o que está na teoria das 12 camadas, porque você vê a camada 5, a camada 6, a camada 7, a camada 8, muito nitidamente aparecendo nesse desenvolvimento dele. Né? Quando você está no começo, na luta da juventude, da maturidade, camada 5, 6 e 7, engloba basicamente o que ele fala sobre os 25 anos, os 30 anos e mesmo aos 40 anos, quando daí já se abre essa dimensão de camada 8, que é justamente quando você olha para trás e você avalia: minha vida tá boa, não tá boa, eu acertei ou errei no caminho que eu escolhi, eu sou quem eu tinha que ser, eu não sou, já aparece um pouco da pergunta dos 60 aqui. E é interessante porque quando ele fala sobre o legado que ele quer deixar, se você conhece a teoria tem uma coisa na teoria que é legal, que é a camada 11. A camada 11 é quando você tem na teoria original tem uma ideia de fases de vida, né? Então chega uma certa altura que você realizou tanto a tua personalidade que chega uma altura em que, bom, você vai de certo modo influenciar na própria história humana, né? É uma coisa meio grandiosa, né? É quando você tem uma certa consciência de quem você foi, da sua importância e do seu legado. Então quando o cara chega aos 50 anos pensando num legado aqui que ele vai deixar, não é só um legado para os filhos dele, é um legado meio que para todos, com a sua obra, da sua importância. Não é à toa que desde a virada do século, dos 40 para os 50, o John Bon Jovi começa a participar muito mais ativa político e socialmente, de campanhas políticas, ajudando socialmente com ONGs, com dinheiro, com trabalho mesmo, com filantropia, né? Que é muito um sinal muito claro do sujeito que já não vê a realização da sua vida nas suas conquistas pessoais, mas naquilo que ele pode entregar aos outros. E o legado, de certo modo, é quando você olha para tudo isso e vê o que vai ficar daquilo tudo que eu fiz. Né? Já tem algo aqui de camada 11. E aí é por isso que quando chega aos 60 ele perde a voz dele, ele tem que se deparar com algo que até então ele não tinha levado em consideração de fato, que é o fato de que ele vai morrer mesmo. E quando morre você não leva nada, legado nenhum no final das contas. Fica tudo aí para os outros avaliarem se tem legado ou não tem legado. Numa entrevista, acho que uma entrevista para o podcast da Apple, tem uma música no disco novo que se chama Kiss the Bride, que é uma música feita para a filha dele, de 30 e poucos anos, que vai casar. E é uma música triste, ele está dolorido de ter que entregar a filha, mas desejando sabendo que tem que abrir mão da filha, né? Tem que entregar a filha ao genro. E aí quando ele está conversando, ele fala assim, cara, quando a gente está no capítulo 2 da nossa vida, ninguém fala do capítulo 4. A gente não para pensar nos dramas que virão. A gente foca no perrengue do dia, no leão do dia que a gente precisa vencer. Ou seja, e em vários momentos no documentário ele fala a mesma coisa. Quer dizer, eu não estava preparado para a aposentadoria. Eu não estava preparado para lidar com essa dimensão da velhice e da decrepitude. Porque no fundo ele só conseguia pensar na fase da vida que ele estava vivendo naquele momento. Isso é o melhor sinal de imaturidade. Quando você realmente acha que você, sei lá... Você não pensa, você não acha, mas vive como se você fosse eterno. Como se houvesse tempo para quando chegar a aposentadoria poder aproveitar a vida como se você ainda tivesse a energia física, né, dos 20 anos. Quando você não leva em consideração a perspectiva da morte, a perspectiva da velhice, da decrepitude, do fato de que você não vai conseguir mais fazer as mesmas coisas de antes e que a vida precisa ter um sentido, portanto, transcendente a tudo isso, a imaturidade é a resposta para isso. Um homem maduro, ele pensa na morte, não que ele pensa na morte o tempo todo, mas ela é um elemento central nas escolhas e nas decisões da sua vida. Não é à toa que existia lá os mementos mores, a meditação sobre a morte era algo muito constante e muito recorrente, até porque a morte era muito mais próxima do que das atuais gerações, que por conta até do desenvolvimento tecnológico, né, conseguiu, de certo modo, transformar a morte em algo higienizado, né, mais distanciado. Nem o luto a gente gosta de que a coisa seja vista, velórios são cada vez mais rápidos, a gente nem enterra mais os mortos, de certo modo, já se incinera e toca a vida adiante. Mas não há pessoa madura sem esse confronto. E na teoria das 12 camadas, a camada 8, quando você chega numa certa altura da vida e você olha para trás, e você olha para frente também, né, no sentido do ontem e do amanhã, é o começo, digamos assim, de você levar a morte muito a sério nas decisões que você ainda vai fazer e na avaliação das decisões que você já fez. Uma coisa que não aparece no documentário, é uma pena, mas ao mesmo tempo ainda bem, é que o mestre Yoda do John Bon Jovi para lidar com essa dimensão, encarar essa mortalidade, a decrepitude, tem sido o Bruce Springsteen, que era um grande ídolo dele na época, né? Os dois vêm de New Jersey,
Vem então, o Bruce já tinha disco, já estava mais estabelecido, ainda não era o grande ídolo mas, mundial, mas já era em New Jersey. E o Bruce então tá nos capítulos além, né? Então o John tá tentando aprender com o Bruce como lidar com os capítulos posteriores. E o Bruce tá na estrada, faz um show de 3 horas, a voz dele é normal, o cara também é uma saúde de ferro, se cuida muito também, o Bruce Springsteen. E eles têm saído constantemente conversar. Então não é incomum você estar lá em New Jersey, não sei, na região onde eles moram ali, você passar num café e ver os dois conversando, no posto de gasolina e tal. Mas o que eles gostam mesmo é entrar os dois num carro, sair dirigindo e conversando. Sem celular, sem filmar, sem preocupação nenhuma. E o Bruce Springsteen, acho que foi quem deu a letra pro John Bon Jovi. Você tá no fundo, você não está encarando o problema da tua voz, você está encarando o problema da sua mortalidade. Nós vamos morrer, cara. Nós vamos morrer. Nós amamos o que fazemos, vamos morrer fazendo o que a gente está fazendo, mas o fato é que a morte zera tudo, faz tudo ficar meio inútil. Né? É o Eclesiastes, assim, vai morrer tudo igual, o bom ou o mal, quem ganhou, quem perdeu, o rico, pobre. Vaidade da vaidade, no final das tudo é vaidade. Então, quando você encara a mortalidade, você tem que encarar a vaidade do seu próprio legado, da sua própria vida, de tudo que você fez ou deixou de fazer. Você vai ter que se desapegar de tudo isso. E aí que é interessante o que significa a filmagem do documentário com a franqueza do Bon Jovi e esse novo disco que apareceu. Porque ele está com uma franqueza muito grande, mostrando a sua fragilidade, mostrando que esse é o seu drama e que não há uma solução ainda dada, porque o documentário termina com ele ainda não inteiramente recuperado da cirurgia e, portanto, sem saber se vai poder voltar a cantar. É exatamente esse tipo de desapegar-se de si que demonstra um homem, enfim, completamente maduro, no sentido humano da palavra. Porque ele fala assim, olha, eu não estou mais compondo música, eu não estou fazendo esse documentário porque eu quero grana, porque eu quero sucesso, porque eu quero fama. Não. Eu estou compondo as músicas pelas músicas. E ele não diz isso, mas eu estou tentando responder essa pergunta dos 60 anos. Será que eu me tornei quem eu tinha de ser? E é claro que se ele está fazendo essa pergunta e há, portanto, uma dúvida, é porque tudo o que ele fez e todo o homem que ele se tornou ainda não lhe parece suficiente. Está faltando alguma coisa. É exatamente essa a condição humana do berço até a morte. Falta alguma coisa. Se você não for cuidado quando você nasce, você vai morrer em poucas horas até. Porque está faltando. Tem coisas que os outros precisam fazer por você. No processo de desenvolvimento está sempre faltando alguma coisa que a gente está sempre buscando, né? Está sempre buscando, está sempre buscando, está sempre buscando. O verdadeiro sentido da vida é essa busca por essa coisa que nos completa por inteiro. E quando chega no final da vida, caramba, não pode ser o fim nisso. Onde está a coisa que está faltando? Então você tem... Cadê? Cadê? A resposta só pode existir num plano transcendente. E nesse plano transcendente, entenda como você quiser. Vai ter Deus ali? Vai ter Deus ali. Religião? Vai ter religião ali. Mas não apenas isso. Não apenas isso. A própria arte, de certo modo, é uma tentativa de conversar com esse transcendente. Até de ultrapassar a própria morte, com o legado, por exemplo. Não é à toa que o disco novo, que saiu há 2 semanas, se chama, intitulado Forever, para sempre. Sempre que você usa essas palavras para sempre, transcendente, né, lendário, a gente está falando de algo que transcende o tempo. Transcende o tempo. E o próprio espaço também. Então o John está lidando com tudo isso. Ele está precisando procurar aquilo que realmente importa no final das contas. Independente de todas as coisas. E aí esse disco ele é interessante porque, bom, a cirurgia parece que está dando certo. Ele ainda não está com confiança para fazer grandes turnês, mas está conseguindo voltar a cantar, alcançar os seus agudos. E o disco acaba tendo um tom muito mais alegre, muito mais celebratório dos 40 anos do que o próprio documentário. Embora ele termine o disco com Hollow Man, a música do Homem Oco, uma música reflexiva, mais triste, aqui ela já ganha, porque ela está numa outra forma estética, ela ganha um outro sentido. No documentário, é o Hollow Man meio que se despedindo de maneira muito melancólica, e aqui já não. Aqui, e até em entrevista o Bon Jovi, o John fala isso e é mais ou menos isso que parece mesmo. O Hollow Man é mais ou menos assim, como surge a criação das músicas, como as coisas acontecem, que é mais ou menos assim, a partir do nada. Ele tem uma música chamada Bed of Roses. Here I'm wasted, aqui estou, né, tipo, de ressaca, diante de um piano, tentando encontrar o que cantar, o que dizer. É quando você não tem nada, que na hora que você se entrega para aquilo que você faz, acaba vindo. Na poesia tem um verso famoso do Antônio Machado que é caminhante, o caminho se faz ao andar. Então, se o caminho se faz ao andar, é porque antes não tem nada. Você começa a andar e o caminho vai se fazendo.
Então o Hollow Man aqui é mais ou menos assim, ele quis terminar a celebração do Forever, porque no final das contas ele vai ficar vazio de tudo. E é exatamente ao se entregar para a música mesmo, não tendo o que entregar, mas é que algo acaba aparecendo, acaba algo surgindo. Né? É como se fosse então uma grande entrega que dá a ele o para sempre no final das contas. Então ele está querendo dizer que no fim ainda existe o mesmo começo, que é o fato de que ainda não morri, bora, vamos fazer acontecer. Tem um símbolo muito legal do disco, que é a penúltima música, que é My First Guitar, cuja história talvez é mais legal que a música. A My First Guitar é a primeira guitarra do John aos 17 anos, em que ele queria comprar uma guitarra mais famosa, melhorzinha, e ele vende para um vizinho por $100, acho que ele vendeu a guitarra. E aí ele descobre que a guitarra ainda existe, tá com esse vizinho ainda, ele tem a oportunidade de recomprá-la, e ele recompra. E quando ele pega a guitarra de novo, ele vê que ela está exatamente igual a quando ele vendeu. Mesmo encordoamento, mesmas características. Ele ficou com a impressão que a guitarra nunca tinha sido tocada no final das contas. E isso é muito simbólico, né? Daquilo que estava lá antes de existir o tudo, e que depois que tem tudo, você volta para aquele antes e continua ali. É começar com aquela primeira coisa. Então ele faz uma música para a guitarra dele, né? Estou apaixonado pela minha primeira guitarra. E ele diz, agora eu voltei. Eu voltei porque assim, eu sou o mesmo guri de 17 anos, vou fazer a música agora sobre o que eu estou vivendo. E o disco todo tem então músicas para a banda, você tem então a celebração, você vai ter We Made It Look Easy, que é nós fizemos parecer isso aqui fácil, o que a gente faz, somos a prova viva de que isso aqui funciona, você vai ter músicas, o Living Proof, acho que ela mesma, volta a ter aquele talk box, sabe aquela coisa que o Rich Sambora usava para fazer efeito na guitarra, um canudo aqui na boca, é um tipo de pedal, né, para guitarra, volta ali como uma marca registrada do Bon Jovi, não é só eles que usam, mas é uma marca registrada deles. Você vai ter The People's House, onde você tem uma batida muito semelhante a Keep the Faith, que é talvez a música mais famosa dos anos 90 ainda tinha Always e Bed of Roses, mas uma das mais famosas, do disco de 92. Então ele conversa com toda a própria história, mas não de uma maneira nostálgica, né? Não com uma coisa embolorada, né? com cheiro de naftalina, não. Mostrando que continuam sendo os mesmos e que conversam e dialogam com a sua obra de uma maneira nova. Né? E vai ter letras ali muito pessoais, como a Kiss the Bride, que eu falei que é para a filha dele, e principalmente as músicas para a esposa dele, a Dorothea. O Legendary é falando sobre o que é ser lendário, ele está falando para a Dorothea. Né? Tem a música também, acho que é... Deixa eu ver até, eu tenho o título aqui, peraí. Living in Paradise, né? Onde ele diz assim, antes eu cantava para multidões, hoje eu só faço música para você. Tem uma música chamada I Wrote You a Song, que é para a Dorothea também. Inclusive o Living in Paradise é composição junto com Ed Sheeran. Então você tem assim essa percepção no Living in Paradise. Ele diz assim, a gente já passou por poucas e boas nessa vida, mas se eu tô com você, eu tô no paraíso. Se eu tô com você, tá tudo certo, vamos dizer assim. Então ele vai, no final das contas, ele descobre que esse amor pela mulher, pelos filhos, pelos amigos, pelo Bruce Springsteen, tem uma música The Walls of Jericho, que a pegada da música é muito da E Street Band, que é a banda do Bruce Springsteen, se parece inclusive com músicas mais recentes que o Bruce Springsteen vem compondo. Você tem I Wrote Your Song também, tem uma evocação do Elton John, do Your Song, a famosa música do Elton John. Então é um disco que celebra a música, né? Se refere a Van Morrison, se refere a Sweet Carolina na Legendary. É uma celebração da música, é uma celebração da banda, é um enfrentar das dores do momento, do pai que tem que entregar a filha, do sujeito que estava oco até pouco tempo atrás, ainda está um tanto quanto, não sabe exatamente se vai conseguir voltar a cantar como antes, e principalmente então, nesse confronto com a mortalidade, ele descobre só aquilo que vence a própria morte, que é o amor, no final das contas. E esse amor vai ficar simbolizado na Dorothea, na esposa dele. Então você vai ter Legendary, você vai ter... Deixa eu até abrir aqui a letra para fechar esse vídeo aqui, falando justamente do... Eita, onde é que eu tô? Aqui. Que é o Living in Paradise, que é uma típica música do Bon Jovi, é a fórmula, né? O disco não tem nada, musicalmente não tem nada de grandioso, mas ganha uma grande importância quando a gente olha por esse viés biográfico, né? Literalmente falando. Então, assim, por exemplo, um dos versos, né? As estações vêm, as estações vão, nós plantamos sementes e olhamos elas crescerem. Né? Nós escrevemos um livro com altos e baixos. Né? Nós descobrimos o que a gente não sabia.
né? Você me dá fé quando eu estou perdendo a esperança. Né? Nós podemos ter nos dobrado, mas nunca quebramos. Né? A chuva, né, pode cair, o vento pode soprar, o sol pode nunca mais aparecer. Né? Mas eu não vou esquecer. Né? Antes eu e você. Né? Ou seja, nós vivemos num paraíso mesmo. Né? O verão se foi, tem sido um longo setembro, que é um longo outono, mas nada importa. O que importa desde que a gente esteja juntos, porque aí a gente vive no paraíso. Né? From the embers we will rise, quer dizer, das catacumbas, das ruínas, a gente se levanta de novo. And we will light up the sky. Né? Ou seja, e nós vamos incendiar o céu, acender o céu. Né? Tem uma outra música chamada Seeds também, no qual ele fala sobre as sementes também, mesmo que as sementes caiam como as folhas e vão parar no asfalto, pelas rachaduras do asfalto, essa semente ainda vai morrer para renascer de novo em busca da luz. É o que o Bon Jovi vem fazendo. Se deixando morrer, como aparece no documentário e como aparece aqui também no disco, mas para, de certo modo, essa semente continuar a dar novos frutos, né? Nos quais aqui aparece um sujeito muito mais maduro, como homem, né? Mas também, de certo modo, encontrando a resposta para aquelas perguntas que ele faz no Hollow Man. Quer dizer, como é que faz para cantar de novo, como é que faz para escrever de novo, como é que faz para ter fé? Então, assim, redescobre o amor que já está aí, porque com o amor você vence a morte. Sem amor, você não deixa legado algum para ninguém. Né? Vale a pena, portanto, documentário e esse último disco do Bon Jovi, do Forever. Fiz aqui um pequeno estudo de caso, mas não entrei muito na coisa da teoria das personalidades para falar um pouco sobre a relação da camada 8 com a camada 12. Isso aí é conversa lá para os meus alunos no meu projeto do Travessia, que eu te convido a conhecer pelos links abaixo. E também te peço, se inscreve no canal, recomenda, dá o joinha aí, o like, etc e tal. Porque daí quanto mais cresce, né, mais eu tenho condição de fazer gravações melhores, sei lá, botando uma ediçãozinha, pelo menos, com ser só eu falando aqui durante meia hora, tá bom? Até o próximo.